Olá, esse é o Insight ESACast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Eu sou o André Castro e estamos aqui para mais um papo super especial com convidados que vão nos ajudar a refletir sobre como os insights podem nos ajudar a construir uma mobilidade cada vez mais sustentável. E dessa vez tenho dois convidados aqui de peso, é gente chique aqui no nosso estúdio. Vou começar apresentando então o presidente do Conselho Superior e de Administração do SETI-CESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo, Adriano Depentor. Bem-vindo, Adriano. Muito obrigado. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? É um prazer estar aqui para a gente poder bater um papo aí sobre o futuro do transporte. Coisa boa, obrigado. E também aqui ao nosso lado temos o CEO da Michelin Connected Fleet, Lucas Mendes. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite, muito legal de estar aqui. Obrigado, Adriana, aí, para estar aqui nesse bate-papo. Com certeza vou aprender um montão aqui hoje. Eu tô pronto para aprender, né? Que estamos reunindo aqui dois líderes super importantes desse nosso mercado de cargas e transportes e o Insight ESACast, né? O nosso programa. Nós estamos refletindo e conhecendo tantas histórias importantes, né? Nós estamos aqui então gravando diretamente do nosso estúdio na Fenatran 2024 e estamos vivendo esse ecossistema do transporte muito forte aqui, né? Nesses dias de Fenatran. Então eu já queria começar perguntando, Adriano, vou começar por você. Quais são os principais obstáculos enfrentados atualmente no nosso setor de mobilidade, de transporte, de logística como um todo, né? Considerando que nós estamos aqui no nosso Brasil, dimensões continentais, cada estado, né, deve ter uma característica específica, mas o que vocês lá no sindicato têm sentido justamente de como é que está o Brasil, o transporte do Brasil atual? Bom, se a gente for falar só de obstáculos, nós vamos ficar aqui o programa inteiro falando de obstáculos, porque na verdade são muitos, né? Desde a parte legislativa, que impacta de forma significativa nas operações e também na infraestrutura, certo? Porque seja tanto na infraestrutura de rodovias, de portos, aeroportos, como nas infraestruturas de distribuição que são nos grandes centros. Claro. Né? São muitos regramentos, a mobilidade extremamente restrita, né? A restrição ao transporte de carga, ele é considerado como um produto individualizado. E não é, ele é coletivo. Sim. Né? Então nós temos nos grandes centros urbanos as mais diversas restrições. Restrições de horário, rodízio de placa, estacionamento de veículo, falta de capacidade de recepção das empresas. Claro. Né? Não se preocupa em atender o recebimento da mercadoria que vai ser exposta para venda. Então, se você pegar nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, nas grandes capitais ou nos grandes centros, você encontra locais, shoppings, por exemplo, e não tem doca para recebimento Meu Deus. de mercadoria. E não tem onde estacionar, não tem como acessar. Então, esses são um dos entraves na distribuição de mercadorias. Total. Né? E aí, Lucas, a gente olhando, né, para esse cenário como um todo, o Adriano comentou sobre esses entraves, mas também imagino que esse Brasil terrestre atual também traz impactos do ponto de vista operacional, financeiro, como prazo de entrega, custos operacionais. Temos um pouco desse panorama de prejuízo, né, digamos assim, para as empresas por conta das características, das condições das nossas estradas? Não, total. E só para complementar um pouco o que o Adriano falou, eu estava lendo, Adriano, outro dia, que aproximadamente 12% das nossas estradas hoje são consideradas boas ou ótimas. 12% das estradas brasileiras. Eu fiquei até impressionado com esse dado. Porque quando a gente viaja aqui na nossa redondeza, são boas as estradas. Por conta que o Brasil é continental. Né? Então, quando a gente vê, de fato, os desafios logísticos, principalmente de infraestrutura, eles são imensos. E aí, um pouco da sua pergunta, é claro que isso impacta em custo, né? Porque quanto mais você imagina ali, você tem um motorista, um caminhão esperando horas para desembarcar numa doca, né? Que ele vai ter que pagar um estacionamento à parte, que ele vai ter que esperar horas ali para desembarcar, isso vai para algum lugar, né? Esse custo todo, ele vai, obviamente, no custo do frete. E o custo do frete acaba onde? No custo do produto. Então, no final do dia, é toda uma cadeia, um ecossistema que se encarece ou se ele
se torna mais oneroso por conta de uma ineficiência que a gente vê aí, e obviamente o Adriano trouxe muito bem, que é de toda essa infraestrutura que a gente tem, né? Então a gente vê de fato que cada vez mais o custo, que a gente até chama, né, de custo Brasil, né, no geral, que custo de infraestrutura, custo de falta, né, de infraestrutura, o custo de transporte mais caro, ele acaba sendo incluído no preço do produto. Com certeza. E a gente vem vendo também essa proposta da Michelin Connected Fleet, dessa visão de futuro, né? De como é que a gente pode criar essa mobilidade cada vez mais sustentável. E quando a gente fala do sustentável, não é só meio ambiente, né? Não somente meio ambiente, né? É muito além do meio ambiente. E aí a Michelin Connected Fleet, com essa visão de futuro, vem também trazendo inovação, vem trazendo tecnologias. Eu queria entender de vocês dois, assim, como é que o uso dessas novas tecnologias pode trazer impactos ou benefícios direto, seja para o motorista ou também para o empresário, né? Como é que o senhor acha, Adriano, que essas novas tecnologias vêm movimentando o mercado? Olha, de forma bem significativa, o uso da tecnologia, ela bem aplicada no transporte, como a gente vê em outros países, principalmente em agendamentos de descarga, um fator importantíssimo que é um entrave no Brasil, que é uma coisa absurda, que é o roubo de carga. Opa! O roubo de carga. Então a tecnologia, ela é uma aliada fortíssima na questão de prevenção do roubo de carga, né? Você pega o ano passado, foi um prejuízo, sem contar impostos, equipamentos, de mercadoria, de 1,2 bilhão de reais de prejuízo em roubo de carga. Então a tecnologia, ela pode atuar em todas essas áreas, né? Ajudando na prevenção, localização de mercadoria roubada, auxiliando o motorista com sistema de câmeras integradas, sistema de telemetria eletrônica, telemetria. Então, uma série de coisas voltado especificamente ao caminhão, à prevenção de acidente, o roubo de carga. E paralelamente a isso, pode ajudar o trânsito, monitorar melhores horários para trânsito, agendamentos, né? Você faz uma carga em um determinado país, como bem disse, nós estamos num país continental. O que a gente demora às vezes aqui de um lugar ao outro, a gente roda a Europa. É verdade. Toda. Totalmente. Roda a Europa toda. Então você sai por exemplo, do Sudeste para Manaus, Belém, Roraima, Ceará. Você pode, através da tecnologia, ir monitorando a capacidade de recebimento do seu destinatário, né? E aí você volta na infraestrutura. Para você ter uma infraestrutura boa, porque a gente tem um problema da legislação, que é a lei do motorista, o tempo de direção, a interjornada, e ele não tem onde parar. Às vezes, vence a jornada dele, né? Vamos dizer, na aviação, ele começa a voar regulamentado, ou seja, ele já está dentro da regulamentação dele e ele tem que parar. Parar onde? Qual é a estrutura de apoio, né? De que apoio, a gente oferece para ele, né? Ele corre risco a roubo, droga, prostituição. Sim. E até a infraestrutura mínima mesmo. Claro, banheiro. Para ele tomar um banho, poder se alimentar, né? E muitos caminhoneiros autônomos, principalmente, viajam com a família. As caminhoneiras também, né? A gente tem visto cada vez mais a presença feminina, né, Um Adriano? volume gigantesco de caminhoneiras na estrada. Então a tecnologia pode ajudar a monitorar todo esse entorno do transporte, que ele é invisível para quem contrata, para quem é usuário, né? Você que faz uma compra na internet lá, É verdade. né? Você, a hora que chega na sua casa, toca a campainha, chegou lá. É simples. Fácil de Né? manejar. Parece que brotou ali. É verdade. A gente não preocupa, a gente que vai no mercado de manhã comprar um pão, vai no shopping comprar uma roupa, vai na farmácia comprar um remédio, um material de uso pessoal ali, de higiene. A gente não preocupa qual foi o processo para chegar até ali, né? Total. Então toda a tecnologia pode ajudar nesse aspecto.
Ô Lucas, e aí a gente tem visto cada vez mais que os dados, né, os insights, eles estão presentes não só como um resultado do processo. Como é que a gente pode usar os insights, os dados, para a construção do processo, né? A tecnologia vem trazendo essas possibilidades para a gente, Lucas? Com certeza, né? Quando você olha, primeiro que a tecnologia ela vem como um aliado desse processo todo, né? A gente falou um pouco das complexidades, né, da indústria. A gente poderia, como o Adriano falou aqui, poderia estar falando aqui o dia inteiro sobre isso, mas quando a gente começa a entrar um pouco na parte operacional, a gente fala qual que é a dificuldade de produtividade, né? De você entregar no período que você falou que você ia entregar, né? Ou qual que é a complexidade de você prevenir acidentes, né? Ou qual que é a complexidade de você garantir que o seu ativo está protegido, né? Seja a carga ou seja o próprio veículo. Né? Como que você mantém, por exemplo, a temperatura de uma carga ao longo da jornada, né? Isso seria impensável fazer hoje sem tecnologia, né? Se você não tiver tecnologia nela, você não consegue executar. E aí, eu queria trazer alguns exemplos aqui. Como que a gente olha a tecnologia, né? A gente olha a tecnologia sob 3 prismas importantes, né? Que é como a gente desenvolve nossas soluções, que é primeiro, qual que é a tecnologia que tem que estar embarcada dentro do veículo? O que é aquilo que ela pode tomar decisões e apoiar quase como fosse um copiloto do motorista. Pro motorista ali, então. Pro motorista, Na boleia. Exatamente. Então a gente chama de tecnologia embarcada. Legal. Ou seja, quem está falando, imagina as câmeras que detectam uma fadiga do motorista. Imagina se fosse demorar para alguém na central avisar que ele está fadigando. Nem ia saber, né? Na verdade, poderia demorar e essa demora poderia ser fatal. Então a gente ajuda a tomar decisões em tempo real com a tecnologia. Então a gente chama de tecnologia embarcada. E aí a gente tem um segundo layer, né, um segundo nível, que é como é que eu entrego isso em tempo real para o gestor poder tomar decisão, né? Então é aquela história de eu conecto isso na nuvem e no momento zero ele já tem acesso do que está acontecendo em tempo real. Que é o que o Adriano falou, né? Eu poder monitorar e ver o que está acontecendo no trajetória inteira. Será que teve acidente? Não teve acidente? Será que ele vai chegar no horário que a gente prometeu para o nosso cliente ou não? Então isso é super importante e a gente também, quando está desenvolvendo tecnologia, a gente pensa nisso. E o último dado, e talvez mais ligado à sua pergunta, que é o último nível que a gente entrega, é nessa jornada você colheu uma série de dados. Será que a gente fez a jornada mais eficiente? Será que ele foi do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente, da maneira mais segura? Então, e aí aqui a gente fala que é transformar todo esse dado que a gente colheu do ponto A ao ponto B em insights, em ações para o nosso cliente. Ou seja, imagine ele ter ali alguma informação, olha, no período que ele dirigiu de A a B, ele poderia ter sido mais eficiente nesse período aqui, nessa subida ou nessa descida. Talvez ele brecou, ele freou muito mais do que o necessário, ou ele acelerou muito mais do que o necessário. E aí você começa a definir padrões e dizer para o próprio motorista e treiná-lo qual que é o momento ideal, a melhor forma de dirigir naquela rota. Claro. Né? Então a gente costuma dizer o seguinte, que a nossa tecnologia ela atende 3 níveis. O primeiro é embarcada no veículo. O segundo é informação em tempo real, onde eu preciso naquele momento. E o terceiro, que aí é pós a viagem, é o que eu aprendi com ela e como que eu melhoro para a próxima. Que legal. Então a gente consegue ter um monitoramento do plano como um todo, né, Lucas? Só que aí, Adriano, é impensável hoje a gente operar sem essa tecnologia. Não dá mais, né? Não dá mais. Caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque se você vê o seguinte, toda a tecnologia que vem na evolução ao longo dos tempos nos levou a isso, né? Lá no passado a gente não tinha e-mail, a informação demorava para trafegar. Você telefone, você mandava um documento, ia... Nós somos do tempo do fax, né, Adriano? Sim. Eita, homem. Eu fui até um pouquinho antes. Um pouquinho antes, Adriano? Tô antes. Não, tô te ajudando, então. Nós estamos vendo essa tecnologia... O que é fax? Não lembra, né, novinho? Não lembra, né? Então, e o que acontece? Você fala assim, você tem todo o trajeto, num tempo não muito distante, antes de vir as tecnologias de acompanhamento, Sim. O carro saía do ponto A ao ponto B, você tinha uma estimativa de horário de percurso, você tinha uma estimativa, né? Então, ele saía às 22 horas, eram 10 horas de viagem, ele ia chegar às 8 horas da manhã do dia seguinte. Era uma estimativa. Uhum. Tava 8 horas, não chegava, 8h30, 9 horas. Tava 9h30, falou, opa, alguma coisa aconteceu. E como você ia fazer?
Qual era o primeiro Eu que te pergunto, como é que você fazia? rastreamento? Ligava para a rodoviária. Pegava o horário do ônibus que saiu antes, 1 hora, e saiu 1 hora depois, e ligava na rodoviária do destino e ver se esses ônibus tinham chegado. Meu Deus. Aí você falava, bom, a estrada não teve interrupção. Algum ônibus chegou. Alguém chegou. A estrada não ficou trancada. Exato. Isso já era 10 horas da manhã, 2 horas depois da previsão de horário. Aí você partia para onde? Os postos de polícia rodoviária. Tem alguma informação de acidente? E os postos não eram interligados. Tudo ligando lá um por um, né, Adriano? Não, tinha que ligar para um posto aqui, um posto ali. Tinham 5 postos ao longo do trajeto, tinha que ligar para os 5 postos. Teve alguma informação de acidente, alguma coisa? Não. Aí, desceram, você ligava para os postos de parada. O motorista parava para jantar, para não sei o quê, né? Alto posto, não sei o que lá, na estrada você... Olha só, ô Lucas, o caminhão passou aí, né? O Joãozinho, que é o motorista que sempre janta aí, passou. Ah, eu não sei, eu cheguei tarde. Ô, Mané, você viu se o Joãozinho chegou e passou por aqui? Ah, passou. Aí você falou, pô, então, determinado ponto ele foi. Até você identificar o que tinha acontecido. Isso leva dias, levava muito tempo, né, no processo. Hoje é o seguinte, você vai de minuto a minuto corrigindo o tempo de chegada. Se você tem uma estimativa de 10 horas de viagem, você sabe, da hora que ele saiu, se a previsão passou para 10 horas e 15, para 9h45 de viagem. Mas o porquê isso? Porque o destino também, a informação hoje é mais valiosa do que a carga. Total. Então você tem informação da carga, vale muito mais às vezes que o próprio produto chegar. Mas quer ver um exemplo? Falando exatamente disso. A gente tem um cliente nosso que ele, antes da tecnologia, ele é uma empresa de ônibus. Então ele vendia lá os tickets dele, chegava no horário tal, fecha lá a venda porque o ônibus, daqui a pouco ele tá chegando e ele vai passar e acabou. Então ele fechava acho que 10 ou 15 minutos antes do ônibus chegar. O ônibus atrasava, ele perdia a venda. O ônibus atrasava, ele perdia a venda. Olha isso. Impacto direto de receita, né? Total. O que ele fez? Agora eu só paro de vender quando eu recebo um alerta que o ônibus está a 10 minutos do ponto de venda. Precioso isso. Então se ele ficar 3 horas parado num tranco por causa do acidente, ele continua 3 horas continuando vendendo. Olha isso. Olha a tecnologia, o que faz. Ele pode otimizar a capacidade do ônibus em 100% e às vezes ia com 60%. Com 60%. Ônibus vazio, né? Alguma coisa assim. Aí você imagina a mesma coisa que o Adriano está dizendo, é o seguinte, imagina esse caso que ele comentou, que o cliente estava esperando a carga que não vai chegar. E pode acontecer. Mas o que o cliente, ele avisa o cliente, olha, você estava esperando aí para você ia ter um feirão, uma campanha que você ia vender esse produto. Fala o seguinte, ou adia esse feirão, ou contrata de um local, ou seja, você toma ações antecipadamente. Que demais. Mas eu estou percebendo também que nós estamos falando aqui de uma mudança cultural, não é? Nós estamos falando de um mercado, de um segmento muitas vezes não profissionalizado, que surge também dos motoristas ali de alguma forma informal, é uma herança familiar, é o vô, o pai, o filho que virou motorista. E aí nós estamos chegando agora com várias tecnologias trazendo um foguete, o cara pilotar. Como é que vocês têm sentido aí essa mudança cultural? Tanto os motoristas quanto os empresários estão assimilando, estão entendendo essa mudança de digital que nós estamos fazendo, Adriano? É lento. É lento. É lento, porque é uma transformação muito grande, entendeu? Você passa vamos falar do lado profissional do motorista. Você passa de uma atividade, vamos chamar, romântica, certo? Que é Romântica. liberdade, conhecer o mundo. Sul-Americana, carga pesada, Ana Raiz é trovão, siga bem caminhoneiro. Uma namorada em cada pouco. Ixi, aí nós vamos arrumar confusão. Aquela coisa romântica que era a profissão do caminhoneiro. Para uma coisa extremamente técnica. Profissionalizada, né, Adriano? Técnica. Uma coisa é o seguinte, que já não é mais... Ele não é mais motorista. Eu falo o seguinte, em breve nós vamos ter que mudar a nossa nomenclatura de motorista. Vai ter que ser chamado, vai ter que se passar o seguinte, eu preciso de um operador. Olha isso. Porque é tanta tecnologia hoje embarcada num caminhão, até com coisas autônomas. Claro. Né? Até essa questão aí, por exemplo, do sono, de uma câmera que vai identificar, é 100% automatizada, assim, entendeu? Um caminhão que não vai funcionar se ele não fizer o teste teor etílico antes de ligar, se
não passar, o caminhão não funciona. Opa, é tanta coisa que ele vai ser um operador. Sempre. É tanta tecnologia que ele é um operador. O que você acha, Lucas? O povo já tá mudando essa consciência cultural assim? Não, primeiro que eu acho que esse MV é lento, É lento, né? é uma mudança importante, mas o que eu tenho visto é que cada vez mais os próprios... Porque a companhia como um todo, ela já entendeu que ela não consegue operar sem tecnologia. Sim. E eu acho que a gente está avançando agora um passo importante, que é também o motorista entender que a tecnologia veio para apoiar ele também na sua jornada. Ferramenta de É uma trabalho. ferramenta para ele, né? E é claro, precisa de mais treinamento, ele precisa ser cada vez mais capacitado para operar, mas ele entende também que aquilo vem para ajudar ele. Dá um dado aqui, hoje as nossas tecnologias, né, a gente tem como estimativa que usando as tecnologias que a gente provê, a gente prevê ou a gente avoid, né, que é Previne. exatamente, previne 70 mil acidentes por ano. 70 mil acidentes por ano são prevenidos por conta da tecnologia, dos dados, dos insights. 70 mil acidentes por ano. Como é que funciona um acidente? Acidentes são pequenos eventos que vai acontecendo. Conforme você tem mais eventos, a chance, né, porque é uma pirâmide, isso vai se converter em acidentes e muitos deles fatais lá na ponta. Quanto mais você reduz os eventos, a probabilidade de você ter menos acidentes é maior. Então, quando um cliente ele entende e o motorista ele entende que a gente está ali do lado dele para alertar que se ele não parar de dirigir naquele momento, ele vai dormir no volante, e dormir no volante ele vai sofrer um acidente, ele começa a entender que a gente está cuidando da vida dele. E aqui a gente fala de sustentabilidade. Sem dúvida. Quando você previne acidente e previne a vida humana, né, e você ajuda a manter os ativos vivos por mais tempo, né, o ativo físico, né, o caminhão, a carga e tudo mais, você está falando de sustentabilidade. Então, acho que essa mentalidade, embora lenta, mas eu vejo que tem cada vez mais a gente conseguido trazer esse entendimento através da tecnologia que ela veio para ajudar, né? Que não veio para monitorar, mas sim ser um suporte, uma ferramenta para executar melhor o trabalho. Isso que o Lucas está falando, na verdade, é uma conversão. A gente vê que é uma curva de conversão crescente. Sim. Porque quando surgiu essas tecnologias de monitoramento, era muito em cima de monitoramento, né? Então, o camarada se sentia vigiado. Ninguém gosta disso. Sim, imagino. Então, é uma mudança. E hoje, quando a gente fala do social, porque na maioria dos casos, as grandes empresas que são mais estruturadas, elas envolvem a família. Claro. Ela envolve a família. Então, assim, se ela orienta a família, que é importante o motorista aceitar aquilo, ver, porque está salvaguardando a sua vida. E até disponibiliza para a família canais que ela possa ligar, saber onde que o motorista está, se ele dormiu, se ele passou a noite aonde. Que legal. Porque é preocupação da família. Isso é um cuidado, né, com todo o entorno. Social. Então, muitos hoje de motoristas já não têm essa visão de que é monitoramento, e sim prevenção. E ele mesmo quer. O que no começo o cara não queria dar um sinal para poder fazer conectar. Hoje não, hoje ele é o primeiro. Ele sabe que ele está sendo protegido. Ferramenta de trabalho, exatamente. Agora eu fiquei pensando aqui, já encaminhando para o nosso final dessa conversa. Como é que vai ser o futuro do transporte, da logística, né? A gente vem falando muito sobre a mobilidade sustentável e sobre como os insights podem ir construindo, né, essa mobilidade sustentável, mas eu queria talvez uma previsão, digamos assim, né? Adriano, o que você imagina? Quais são as principais necessidades para o nosso mercado de transportes e logística como um todo? Olha, eu vejo que a logística, o transporte, o mercado vai crescer de uma forma geral. Novas tecnologias, novas modalidades vão surgir, como já estão surgindo, entrega de drones, transporte de mais diversas maneiras, mas a essência do transporte em si, ela não muda, não vai ter como mudar enquanto não existir o teletransporte, né? Vem aí. Você desmontar a matéria aqui e reconstituir do outro lado. Mas o transporte ele vai ter que ir se adaptando e ajustando as novas tecnologias, não só de equipamentos, de ativos, vai ter que se ajustar também na parte social,
que é um fator importante, integrando a comunidade ao entorno. Na parte ambiental, isso já é Uma realidade, um né? processo que já vem evoluindo muito grande, né? Agora, precisa ser feito de forma sem modismo ou sem... Não pode ser feito de forma sem conhecimento, igual, não, sustentabilidade passa o biodiesel para 20%. E não é isso. Isso não resolve nada, muito pelo contrário, né? Você tem que estudar maneiras de você neutralizar o efeito que o transporte causa ao meio ambiente de outras formas, que não é simplesmente criar fantasmas e modismo. Então eu vejo o futuro do transporte isso uma transformação, que aliás sempre foi, né? Um período incipiente aí nos primórdios, muito lenta, e ao passar do tempo ela vai se evoluindo com uma velocidade um pouco maior. Compatível a cada tempo, né? Cada tempo. né? E Lucas, e do lado de cá do balcão, o que você me diz, assim, com todo esse contexto de insights, de visão de futuro, para onde vai o transporte? Eu não tenho dúvidas que a complexidade só vai aumentar. Eu acho que vai crescer a demanda, eu acho que cada vez mais a gente vai ter um ecossistema cada vez mais complexo, não só com novas tecnologias, mas com novos atores no mercado. A gente vê isso crescendo. E aí eu vejo o futuro com duas coisas. Primeiro que esse ecossistema precisa estar conectado, cada um fazendo bem o seu papel, né? Eu acho que essa colaboração, né? Isso você vai falar de economia circular, né? Mas aqui eu teria como colaboração entre todo o ecossistema, ele vai ser fundamental para a gente entregar mais eficiência no outro lado, para a gente fazer melhor com menos. Então, isso leva para mim que é o nosso grande desafio, que é a nossa grande proposta, como que a gente entrega uma mobilidade mais sustentável, né? Então, tudo que a gente fizer no futuro, eu acho que ele vai ter que ser sustentável, né? Como é que a gente gera mais eficiência, como é que a gente gera menos desperdício, como é que a gente gera menos acidentes, ou seja, para que a gente possa ser envolvendo a sociedade, envolvendo todo o ambiente, né? O ambiental, para a gente garantir que a gente vai entregar do outro lado, né? Um transporte muito mais sustentável e muito mais eficiente. Eu acho que esse é o grande caminho que vai caminhar aí o nosso transporte no futuro. Assim seja, então, meu amigo, que legal. Obrigado pela presença de vocês, pelas palavras, pelos insights tão valiosos que vocês trouxeram aqui pra gente. Então tivemos aqui esse nosso tempo pra gente falar um pouco sobre os desafios do setor do transporte, mas eu desejo então que essa jornada, que essa estrada seja de muita saúde, de muita prosperidade para todo mundo, viu? Lucas Mendes, CEO da Michelin Connected Fleet, muito obrigado pela sua participação. E também Adriano De Pentor. Um abraço para todo mundo lá do 7CESP, Adriano. Obrigado. Obrigado a você. E obrigado Satisfação também. estar aqui. Obrigado, meu querido. E obrigado também a você que nos acompanha em mais esse episódio do Insight ESACast. E ó, se você quiser também compartilhar e conhecer todas essas novidades, acessa lá connectedfleetmichelin.com. Você vai receber todas essas informações da mobilidade sustentável. E a gente se encontra no próximo episódio do Insight ESACast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Até lá.